Nós vamos hoje abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Irmãos, esse tema de hoje, que eu vou trazer aqui, essa reflexão que eu estou trazendo aqui hoje com os irmãos, Mateus 6 e capítulo 7, a gente vai ler também, talvez seja o tema mais importante da igreja. Porque com o que a gente vai falar aqui hoje, sobre o que nós vamos falar, a gente sabe muito pouco se relacionar com o tema de hoje. Eu quero falar hoje, quero refletir hoje com os irmãos sobre oração. Oração é um tema muito importante porque é a linha que nos liga a Deus. É a linha que faz contato com Deus. Como acessar Deus? E existe uma forma, tá? Existe uma forma de acessar Deus. Mal comparando, quando a pessoa está na rede social e ela pretende fazer carreira lá na rede social, ter muitos seguidores, ser um influenciador e fazer alguma coisa nessa linha, ou a empresa dessa pessoa está na rede social, ela precisa vender o produto que a empresa fornece, ela tem um caminho que ela precisa seguir, necessariamente precisa seguir. Senão ela não tem também o retorno que ela precisa. Existe uma forma de fazer isso. E por isso que existe um monte de gente na rede social ensinando isso. Ensinando como é que a pessoa faz dinheiro, ensinando marketing digital, ensinando essas coisas, porque aquilo ali é uma fórmula que existe, é um caminho que existe para trilhar esses benefícios, né, da tal empresa, da sua empresa, estar na rede social. Porque estar lá, uma empresa, estar na rede social para nada, sinceramente, só para fazer fofoca, então está perdendo tempo. A mesma coisa é Deus, no sentido do nosso acesso a Ele. Como é que se fala com Deus? Como é que se relaciona com Deus? Como é que isso é feito? Isso é feito através da oração. Mas tem um jeito, tem uma forma de fazer isso. Observe, por exemplo, que as pessoas, quando querem alguma coisa de outra pessoa, como é que é esse relacionamento? Você precisa que alguém faça alguma coisa para você. O que é que você faz? Você vai lá e pede de cara assim. De cara você sai pedindo. De cara você já vai, estou precisando disso, daquilo outro. O que essa pessoa pensa de você, né? Poxa, mas já chegou, já está me explorando, já está... Me conquistou. Não é isso? Com certeza você deve ser aquela pessoa que quer ajudar os outros, mas você também quer ser conquistado. Para você poder fazer isso com alegria. Poxa, eu vou ajudar o fulano, mas ele também merece, né? Ele é bacana, ele é legal, a beça. Então, quer dizer, não é assim não são as relações humanas. As relações humanas são assim. Agora, se alguém chega na tua vida já pedindo, já exigindo, já querendo coisas, não fica um relacionamento estranho? Você tem abertura para você ajudar? Você não tem essa abertura para você ajudar. Você não faz isso. Irmãos, Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. A gente é diferente de Deus porque a gente não é perfeito, porque a gente é pecador, mas o resto é semelhante. O resto a gente se parece com Ele. Não vou me espantar ao chegar no céu e encontrar Deus um cara muito parecido comigo. Mas por quê? Porque quando Ele me fez a imagem e semelhança. Todos nós vamos achar
caramba, ele parece um pouco com a gente, né? Ele parece um pouco. Porque ele fez a imagem e semelhança. Mas qual é a diferença? A diferença é que a gente é pecador, que a gente não sabe direito o que a gente quer da vida. A gente comete erros. Agora, fora o pecado, fora a natureza pecaminosa, tá, e etc., o restante é imagem e semelhança. Então, a gente vai chegar lá, Deus tem 2 pernas, 2 braços, mão. Não é uma criatura completamente diferente, é muito próxima, muito parecida. Olhos, nariz, boca, cabelo branco. Não, pastor, acho que vai ser cabelo preto. Enfim, nós precisamos saber. E o que a gente acaba errando, irmãos, eu estou falando um erro, não é que eu vá pregar para mim mesmo, mas eu reconheço que eu falhei muito nesse erro. Há muitos anos que eu não falho mais, porque eu não sou um pedinte inveterado do Senhor. Se você quer saber, para mim eu peço muito pouco. Quase nada. Há muitos anos. E eu quero ensinar você um pouco sobre isso também. Aliás, é sobre isso que eu quero ensinar você. A nossa tentação e a nossa ansiedade é isso. Eu estou com o pé doendo, então eu vou orar, Senhor, o meu pé, Senhor, esse pé está demais, Senhor, esse pé, eu não aguento mais esse pé desse jeito, Senhor. Ah, mas não é para fazer assim? Não estou falando que não é para fazer assim, eu estou falando como é que geralmente a nossa oração é assim. Vem logo na nossa mente o nosso problema. Como se orar fosse o momento de resolver o problema dentro de um contexto sobrenatural. Quase, se não mais da metade, pelo menos a metade aqui, provavelmente faz assim. A oração é para resolver um problema no contexto sobrenatural. E é nessa linha que os mais novos oram menos ainda do que os mais velhos. Porque eles têm menos problemas do que os mais velhos. Oram menos. Porque tem menos questões. Depois que a idade vai surgindo e os problemas vão ficando mais complexos, aí vão se dedicando mais à oração. Mas se você dedicar mais à oração, é mais consciência sobre os seus problemas, para levá-los diante do Senhor. Então eu quero começar pelo Pai Nosso, no capítulo 6, e observe, eu vou fazer a leitura do Pai Nosso, no capítulo 6, verso 9 em diante, Jesus ensinando o povo a orar, e observe o que é que foi pedido a Deus na oração do Pai Nosso. O que foi pedido a Deus? Portanto, orem assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aproveitando que eu li o Pai Nosso, vamos ter uma palavra de oração, porque eu já comecei a reflexão. Deus e Pai amado, soberano. Então, diante da oração do Pai Nosso, você veja que é uma oração muito diferente da maioria das orações que nós já fizemos. Até mesmo quando a gente chama o irmão aqui à frente para orar na quarta-feira, não segue esse padrão aqui. Jesus deixou essa oração para ser como um padrão, para a gente não se perder na oração. Mas a gente vai logo para falar para Deus do que nós estamos precisando, o que a igreja está precisando. É assim que a gente vai. Né? Isso se torna o tema principal da oração. Mas se você olha a oração padrão que Jesus apresentou para ensinar a gente, eu vou dar uma dica aí como é que ora, tá? Eu vou dizer como é que é. Louva a Deus, glorifica o nome dele, no primeiro lugar, né? Pai nosso, santificado seja o teu nome.
venha ao teu reino, seja feita a tua. Já podia parar por aí. Se é a vontade dele que vai fazer, eu já não preciso pedir. Já podia parar por aí. É a vontade dele que vai ser feita? Então tu vai pedir o quê? Então, essa ideia que nós temos, que a gente força muito isso, os nossos pedidos de oração, os nossos problemas, as nossas necessidades. Então, na oração do Pai Nosso, isso já fica meio que desconstruído. O nome dele é santo, o nome dele é louvado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade e não a nossa. Assim na terra como no céu. Quer dizer, na terra será feita a vontade de Deus, porque no céu é feita a vontade de Deus. Esse deve ser o desejo do coração do servo. Agora sim, no verso 11, o primeiro pedido. O pão nosso de cada dia. Nos dê amanhã. Nos dê no futuro. Olha só. Nos dê hoje. E amanhã, pastor? Tem que orar pelo amanhã, não? Gozado, né? Esse negócio, quando, poderia não estar escrito aqui. O pão nosso de cada dia. Dá-nos o pão nosso de cada dia. E pronto, ninguém mencionar. Será hoje, será amanhã, será depois. Sempre. Mas quando ele frisa hoje, ele está dizendo o seguinte: amanhã é outro dia, tá? Amanhã é outro dia, amanhã você vai orar de novo, amanhã nós vamos levantar de novo, nós vamos acordar de novo. Então a oração é para o dia, é para hoje. E o pedido que eu faço é por comida. Comida é aquilo que, né, não deixa a gente morrer, né? Todo mundo, você pode pensar em ter muitas coisas, inclusive não pode nunca deixar faltar comida na sua mesa. Mas se você observar, no contexto material, é a única coisa que existe no Pai Nosso para você pedir a Deus, no contexto material. O restante é tudo no contexto espiritual. No Pai Nosso, Jesus manda, ore para o alface nascer, ore para a semente germinar. Ou seja, para o mínimo, dentro de um mínimo, o pão nosso de cada dia. Agora, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu vou perdoar os meus devedores, aquelas pessoas que me fizeram mal, aquelas pessoas que falaram contra mim, aquelas pessoas que, né, estão com inveja. A gente tem perdoado essas pessoas. A gente está dizendo no Pai Nosso que a gente tem perdoado essas pessoas. Então, assim como a gente perdoa essas pessoas, perdoe as nossas dívidas também, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, não me deixe cair em tentação, não deixe eu desviar do teu evangelho, do teu caminho, da tua palavra. Livra-me do mal. E aqui esse mal é muito mais um mal espiritual do que o mal, um vendaval que deu aqui, caiu tudo no chão, matou um pouquinho do nosso pessoal, porque eles estavam dentro da igreja, a igreja desabou na cabeça deles. Não é esse mal. Não é esse mal. Lembrem da torre que caiu. E Jesus disse que aquelas pessoas que foram mortas pela queda da torre não eram piores do que aquelas pessoas que sobraram. Eles não morreram por causa disso. Eles morreram porque era uma fatalidade. Morreram também porque todo mundo vai morrer. Uns vão morrer de doença, outros vão morrer de acidentes. E o bacana e maravilhoso da vida é a gente nem saber como é que vai ser isso. Então, de cara, a oração padrão, a oração modelo, é uma oração onde você zela muito mais nas palavras com o espiritual, com a vida espiritual, do que com a vida material. Porque da vida material ali só tem o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a única coisa que existe ali da vida material. A vida espiritual, da vida espiritual tem muito, e da vida material tem pouco.
Será que tem sido assim as nossas orações? A gente fala muito mais da nossa vida espiritual com Deus do que da nossa vida material com Deus? Ou ela é o contrário? E aí fica aquela questão, por que a gente ora, e o retorno vem tão devagarzinho, ou demora tanto para vir? Começa percebendo que a gente precisa melhorar a oração. Ano que vem nós vamos retornar o culto de segunda-feira. O culto de oração de segunda-feira, ano que vem. E vai ser naquela pegada de antes. Vai ser culto de louvor e adoração. Não vai ser culto de pedir. Faremos os pedidos, mas não é culto para trazer petições. É de adoração. Reunião de adoração do Senhor. Reunião onde a gente vai tratar da vida espiritual com mais foco. A gente, depois da pandemia, não retornou ainda com a reunião de segunda-feira. Mas vamos retornar com a reunião de segunda-feira, colocando foco, para colocar foco nessa vida espiritual, que destaca o espiritual. E aí, dentro dessa, na página seguinte, no capítulo 6, verso 25 em diante, tem uma outra narrativa muito importante em que ela, vamos dizer assim, faz par, né? Ela entra nesse contexto da oração. Do verso 25 em diante diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Gente, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Depois que a gente lê um texto desse, muito próximo da oração padrão, você vê que Jesus está dizendo ali como é que vocês têm que viver. Vocês ficam preocupados com tantas coisas desnecessárias de preocupar. Se vai, ai meu Deus, se eu vou vestir, se eu vou ter isso, ter aquilo outro. Na época não tinha iPhone, né? Então não podíamos colocar esse exemplo. Mas deveriam ter outras coisas importantes também. Porque já existia gente que tinha casa, pessoas que tinham menos, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que tinham 2 túnicas, pessoas que tinham uma túnica só. Já existia. Na nossa oração, aqui, o que é que está acontecendo aqui? Ele está dizendo como a gente deve viver, não é nem como a gente deve orar. Eu vivo como? Como é que eu vivo? Eu vivo grato a Deus, agradecendo pelo feijão que nasceu, pelo arroz que está na minha mesa,
Eu não vivo pedindo mais arroz, eu não posso viver pedindo mais feijão. Eu tenho que dizer, dizendo assim, obrigado, Senhor. Porque, olha, depois que você lê, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas, quer ver, o que beber, o que comer, o que vestir, serão acrescentadas. Gente, em primeiro lugar na vida do crente, só pode ser o reino de Deus. Você, pastor, eu estou precisando disso, daquilo outro, tem muitas necessidades. E aí eu digo para você, busque a Deus, então, sirva ao Senhor. Abre o coração na obra. Sabe por quê? Que se a gente faz isso, aquilo que a gente precisa é acrescentado. Se você não tem, meu irmão, é porque você também não precisa. Você pensa que precisa. Porque no dia que você precisar, você vai ter. Senão a Bíblia não está falando a verdade para mim. A Bíblia, ela tem que estar falando a verdade para mim. Se eu me ocupo com as coisas de Deus, se eu me preocupo com a obra, se eu me apresento como voluntário, se eu quero fazer, quero acontecer, se eu quero servir, se eu estou naquela vibe de ajudar o próximo, porque Deus mandou que fosse assim, eu preciso pedir o quê? Pastor, tem que pedir saúde para a minha vida. Sim, mas você precisa servir a Deus. E o que você precisa, Ele dá. Até o passarinho não pede nada a Deus e come todo dia. Pede nada a Deus, não trabalha, olha só, não fiam nem trabalham, eles andam por aí achando a comida deles. Ali tem comida, vamos naquela árvore, tem comida, nessa aqui acabou, vamos naquela outra ali. E aí vimos assim, de árvore em árvore, até achar uma fruta, até achar uma semente, até achar alguma coisa para comer e tal. Deus é que, gente, olha que coisa fantástica. Na minha casa tem passarinho, a beça lá no negócio do telhado lá, meu Deus, é muito pardal. Bem-TV está proliferando a beça, lá em casa também, muito Bem-TV, todo dia eu escuto Bem-TV. Eu não dou comida para nenhum deles. Quem dá comida é o Senhor. Quando eu faço gravação lá no quintal, a gente... Os passarinhos... Eu falei, caramba, tem fundo de passarinho hoje. Muito legal esse negócio. Eu fico pensando, o pessoal lá que não me conhece deve pensar que eu tenho gaiola beça em casa. Deve pensar que eu tenho gaiola beça. Aliás, um pastor falando, não, vi sua gravação lá do Instagram, tá? Você tem um sítio, né? Seu sítio é em Miguel Pereira? Eu falei, meu Deus do céu. Virei proprietário de sítio em Miguel Pereira. Eu falei, não, rapaz, aquele é o jardim da minha casa. É mesmo, rapaz? Poxa, tem umas palmeiras grandes, né? Eu falei, parece que é um sítio, né? Ele perguntou se eu tinha um sítio em Miguel Pereira, olha só. Eu falei, eu recebo, irmão, eu recebo. Sítio em Miguel Pereira deve ser bom mesmo, eu recebo um negócio desse. Por quê? Escuta muito passarinho, vê muita árvore. Então é Deus que faz. A gente ora errado. Senhor, melhora o meu emprego. Cara, serve a Deus. Se você precisar de um emprego melhor, Ele vai melhorar. Bom, agora eu vou dar mais um passo para ninguém pensar que eu estou fazendo uma pregação para você parar de pedir as coisas. Pastor não quer mais que ninguém peça nada na igreja, não vamos mais botar pedido de oração lá não, porque agora o pastor está dizendo que não é para pedir, é só para servir ao Senhor que Ele vai dar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou mostrando para você qual é o elemento principal da nossa oração e da nossa vida com Cristo. É o louvor para a sua glória. É a obra do Senhor. É isso que eu estou mostrando para você. Agora eu quero que você leia comigo essa outra passagem aqui, bem na página seguinte, no verso 7, capítulo 7, verso 7, onde Jesus vai encorajar as orações, onde você pede.
Então ele diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele agora vai invocar a paternidade de Deus. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, olha para mim. Olha para mim antes da gente fazer a conclusão. Agora, Jesus está dizendo o seguinte: pede a Deus. Pede, bate, busca, vai atrás do seu objetivo. Sabe por quê? E ele invoca a paternidade de Deus, porque Deus é o Pai de vocês. E todo filho recebe coisas boas de seu pai. Se o filho lhe pede, você vai dar o que ele pede. Porque é assim que um pai trata um filho. Só tem uma coisa. Essa passagem não para aqui. Tem um versículo seguinte que é a conclusão dela. E a conclusão muda o contexto. Olha o que está escrito no verso 12. Portanto, quer dizer, concluindo, portanto, todavia, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês. Quer dizer, você quer que alguém te ajude? Que alguém te dê alguma coisa? Você quer que isso aconteça? Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está escrito desde o início assim. Tudo que vocês quiserem que aconteça com vocês, façam com os outros. Gente, Jesus aqui está levantando a regra de ouro de todas as religiões, todos os segmentos filosóficos, religiosos. A ideia é a seguinte: não faça com o outro aquilo que você não quer que ele faça contigo. Se você não fizer mal a A não vai fazer mal a B. Essa é a regra de ouro de todas as religiões. Jesus aí, essa regra está na negativa: não faça o mal para que um outro não faça mal a você. É assim desde a antiguidade, desde que pensamento se tornou pensamento. Só que Jesus aí pega essa estrutura de entendimento e muda da forma negativa e coloca na forma positiva. Ao invés de eu não fazer mal ao meu próximo, para que ele também não faça mal comigo, Jesus diz: faça o bem. Faça o bem ao próximo. Faça com ele o que você quer que ele faça contigo. Então fica assim: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Você quer que seu patrão seja generoso com você e reconheça o seu trabalho e aumente seu salário. Não é isso que você quer? Você tem que fazer isso também com as outras pessoas. Você tem que fazer isso, por exemplo, com a sua empregada doméstica que está lá trabalhando para você. Você quer receber aumento, mas você não dá aumento? Como é que é isso? Você quer generosidade de quem está acima de você? E os que estão abaixo de você? Você não quer ser generoso? Você precisa ser generoso também. Porque essa é a lei. Essa é a lei de Jesus. Então, quando eu digo, eu vou pedir a Deus, porque Jesus diz: peçam e lhe será dado. Uau, peça e lhe será dado, mas tem um portanto lá embaixo.
Portanto, sendo assim, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, você quer gozar de benefícios onde os outros estarão abençoando vocês, então vocês têm que abençoar os outros primeiro. Ou seja, quando nós pedimos algo a Deus, se nós vamos receber ou não, depende se nós já liberamos aquele benefício que a gente quer que aconteça conosco. Se nós já liberamos aquilo em outros contextos, à mão de outras pessoas. É o que Jesus está dizendo. Faça com os outros aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês. Quer melhorar de vida? Quer salário melhor? Quer um emprego melhor? Ora, você quer ganhar, né? Então, aprenda a dar também aos outros, em outros contextos. Seja generoso. Não é só ficar, não, vou fazer um curso para ficar melhor posicionado aqui, vou fazer isso. Tem gente que faz o curso e não fica melhor posicionado. Tem gente que termina a faculdade e a empresa não faz nada. Deixa no mesmo cargo lá. Então não é curso. Não é você faz por onde? No sentido material. É você fazer por onde? No sentido espiritual. Ou seja, todas as orações, até que a gente pede, ela passa por esse caminho aqui. Está pedindo para melhorar, está pedindo para... Vai melhorar. Como que vai melhorar? Vai melhorar se você estiver no contexto onde você melhorou a vida de alguém. Se você estiver nesse contexto onde você foi generoso para com alguém, então as pessoas serão generosas para com você também. Quer receber generosidade dos outros e de Deus através dos outros? Quer receber generosidade? Então, é necessário, é preciso que vocês sejam generosos com os outros também. Entende como é que a gente peca na hora de fazer oração? Estamos tão focados em receber, em pedir alguma coisa. Mas estamos focados em dar alguma coisa? Estamos focados em ajudar o próximo? Estamos focados em retribuir? Estamos focados em estar junto com os demais? Estamos focados nisso? Estamos focados? Nós não estamos focados. A gente está focado. Olha, coloca foco em Deus. Coloca foco em servir ao Senhor. Em engrandecer o nome do Senhor. E ajudar o próximo, entendendo que você está sendo crente nessa hora. Não, eu vou fazer, não é porque ele merece, não. Ele não merece nada. De fato, não merece nada. Mas eu vou fazer porque a Bíblia diz que eu devo ajudar as pessoas. Eu não devo julgar quem merece e quem não merece. Eu, quando ajudo uma pessoa, eu nunca acho que ela merece. Eu ajudo porque eu fui chamado para ajudar. Não é que ela merece. Não é que, oh, meu Deus, ela merece e tal. Ah, tem um velhinho que pede esmola ali. Gente, ele teve 20 anos. Ele teve 15. Ele teve 25. Ele não nasceu velhinho. Qual foi a trajetória que fez com que ele chegasse ali? Eu ajudo. Mas eu tenho isso na minha cabeça. Não vou dizer que está pagando. Eu vou dizer consequência natural da vida. Ajudo. Mas não porque merece. Eu não ajudo por causa dele. Eu ajudo por causa de mim. Por aquilo que eu creio. Amém, queridos irmãos? Deus e Pai soberano,